Bom dia, tudo bem? Alegria estar na Casa do Caminho. Quando eu estava chegando aqui na casa, né, vindo com a esposa, a Ângela, ela me perguntando sobre o tema. Eu falei, o que a gente planta, a gente colhe. É lei de ação e reação. Aí ela comentou comigo, a minha avó e a minha mãe já falavam disso. O que a gente planta, a gente colhe. Então, essa sentença, esse ensinamento, ele está espalhado entre nós, né? É um senso comum, podemos dizer assim. Então, e a doutrina espírita, ela detalha para nós a importância dessa sentença, mostra situação dos espíritos encarnados e desencarnados, situação feliz ou infeliz, sofrimento, alegria, saúde, doenças, em consequência do que nós fizemos. Então, nós plantamos e nós colhemos. Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Nosso irmão Chico Xavier dizia que nós estamos num processo de humanização. Estamos aprendendo a nos tornarmos seres humanos. Aí para ilustrar essa palestra, eu trouxe para vocês aqui uma obra. Como nos tornarmos humanos. Então, interessante o trabalho, porque mostra a nossa caminhada ao longo dos milhões de anos. Aqueles répteis gigantes, os dinossauros, entraram em extinção mais ou menos 65 milhões de anos atrás. E nessa época, 65 milhões de anos atrás, mais ou menos, surgiram os primatas. Nós, os primatas, animais mamíferos, animais que têm características de racionalidade, nós pensamos e aprendemos, nos desenvolvemos. Portanto, nós, como seres humanos, nós temos essa característica. Nós aprendemos. Então, ao longo desses anos, à medida que nós vamos errando e acertando, nós vamos aprendendo com os erros e acertos. Aí a gente vai aprendendo que errar vai gerar sofrimento, vai gerar tristeza, doença. E quando a gente acerta, a gente vai para o caminho da felicidade, da saúde. Então, intuitivamente, nós temos em nós essa lembrança das vidas passadas, das encarnações passadas. Então, nós temos nas nossas vidas vários caminhos que nós podemos escolher, nosso livre-arbítrio. E chega a determinado ponto assim do caminho, a gente sente, tem aquela intuição, não, eu não vou por aqui eu não quero ir, é melhor eu ir por ali. Então, nós trazemos inconscientemente de vidas passadas aquele conhecimento que está em nós, do que é o certo e do que é o errado. Então, tudo isso nos incentiva a plantar o bem, a fazer coisas boas. Então, nós espíritas, com esses exemplos aqui que nós temos, só temos o incentivo para fazer coisas boas, para sermos pessoas caridosas, pessoas fraternas. Essa lei de ação e reação, lei de causa e efeito, a gente colocou aqui que é uma ferramenta preciosa, nesse nosso processo de evolução, nesse processo de humanização. E como diz o Livro dos Espíritos, a gente foi criado simples e ignorante. Ignorante no sentido de não ter nenhum conhecimento.
as nossas primeiras encarnações como primatas. Simples e ignorantes, mas com um potencial para a gente desenvolver a nossa inteligência. Então, à medida que vai passando o tempo, as encarnações, nós vamos nos tornando espíritos mais experientes, com mais conhecimento, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a razão, nossa capacidade de raciocinar, capacidade de pensar, a razão. Vamos desenvolvendo também os nossos sentimentos, as nossas emoções. Naquele nosso início, milhões de anos atrás, nós tínhamos instintos selvagens. Podemos afirmar que éramos animais selvagens. Mas aí fomos vivendo em famílias, convivendo em famílias, depois em tribos, depois pequenas cidades, depois as grandes civilizações. Grandes civilizações. Quando a gente estuda as grandes civilizações do passado, a Índia, China, o povo celta, nossa, a gente percebe ali aquele progresso. E os irmãos ali no Egito, lembrando de Moisés, os 10 mandamentos. Surge a religião para nos ajudar a desenvolver a nossa razão, mostra para nós que nós temos que cumprir leis. Então, o Moisés, ele trouxe para nós os 10 mandamentos. Aí eu pergunto para vocês, o que acontece conosco? A ação e reação. O que acontece quando nós não cumprimos os 10 mandamentos de Moisés? Moisés viveu mais ou menos 1.300 anos antes de Jesus. Vejam só, 1.300 anos. Estamos falando de mais ou menos 3.300 anos atrás. E ele ensinava não matar. O que acontece com as pessoas que cometem crimes, assassinatos, as pessoas que matam? Não roubar. O que acontece com a gente? A gente sai fora da lei, acaba cometendo crimes, roubando. As traições, né? Traições. Não mentir. Dizer sempre a verdade. Não querer as coisas dos outros, não ter inveja. Honrar o nosso pai, nossa mãe. Então, quando a gente percebe que quando a gente não cumpre esses mandamentos de Moisés, a reação para as nossas vidas é de muito sofrimento, muito sofrimento. É um aprendizado que ele vai vir para nós com dores. Os espíritos dizem que a dor, o sofrimento nos ensina. Então, quando a gente está sofrendo, a gente se pergunta assim, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? E nós espíritas, que sabemos da lei da reencarnação, já tivemos várias vidas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês do livro O Céu e o Inferno, alguns casos que a gente escolheu, situações de muito sofrimento devido ao passado, devido a vidas anteriores. Depois de Moisés, 1.300 anos depois, Jesus, perdoar e amar. Ensinamentos essenciais e básicos de Jesus Cristo. Perdoar e amar. Quando nós não perdoamos, entramos em revolta, aquele estado íntimo de mágoa, aquele mal-estar, aquele ódio, aquela revolta, aquela tristeza. Tudo isso gerando em nós doenças. Tudo isso gerando em nós conflitos, desequilíbrio mental, pelo fato do indivíduo não ter a capacidade de perdoar. E o amor? Você pensar no outro, você pensar no próximo. Quando a gente está agindo, a gente pensa, puxa, será que eu estou
afetando o outro? Como é que eu estou me comportando? Você está pensando no outro. Sair do egoísmo, né? O amor. E muitos outros itens relativos ao amor, como a fraternidade, né? Fazer o bem. Então, essa lei de ação e reação são realmente lições preciosas que traz para nós, né? Fica essa questão, né? O que acontece quando fazemos o mal? O que acontece quando fazemos o bem aos outros e a nós mesmos? Porque nós temos em nós mesmos as nossas deficiências, né? Os nossos vícios, os nossos maus comportamentos. Então nós temos também que nos preocupar em desenvolver virtudes. Na medida que nós vamos nos tornando pessoas melhores, desenvolvendo virtudes, nós vamos caminhando no nosso progresso espiritual, na nossa evolução, esse caminho aqui da felicidade e da saúde, progresso espiritual. Eu coloquei aqui alguns casos do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Essa obra, principalmente a segunda parte, é extraordinária. Extraordinária. A gente sempre nas palestras está se referindo ao livro Céu e Inferno. Quem não leu, recomendamos fortemente que façam o estudo dessa obra, O Céu e o Inferno. Entre a primeira e a segunda parte, ele tem um capítulo ali que ele fala sobre o passamento, a transição, quando nós morremos, né? O corpo morre e a gente tem que sair do corpo. Esse desligamento do corpo que ficou sem vida, nós vamos continuar como espíritos, né? Mas aqui, encarnados, nós, espíritos, estamos ligados a esse corpo material. Aí os espíritos dizem que no processo da morte, nessa transição, nesse desligamento, quanto mais nós somos apegados à matéria, aos prazeres da carne, às coisas aqui da vida, ao dinheiro, à casa, carro, às coisas materiais, quanto mais somos apegados às coisas materiais, mais dificuldades nós temos de nos desligarmos do corpo quando ele morre. Então, o espírito, ele fica ali ligado no organismo material um tempo após a morte. O espírito de Emmanuel fez uma recomendação através do Chico, que nos casos de cremação, vai queimar o corpo, cremação, aguardar pelo menos 72 horas, pelo menos. Que a maioria de nós já conseguiu se desligar do corpo em 72 horas. Nós temos os irmãos que cometem suicídio, casos gravíssimos que são descritos, inclusive nessa obra, Céu e Inferno, que eles ficam ligados ali no corpo durante muito tempo, alguns até sentindo o corpo em decomposição, uma situação de tortura, uma situação de sofrimento muito, muito intenso. Imaginem vocês, morreu o corpo, nós espíritos não conseguimos nos desligar, corpo é enterrado, nós estamos ligados ao corpo e sentindo o corpo ali em decomposição por vários meses. Que sofrimento. Casos de suicídio, alguns casos de crimes muito violentos, né? Espíritos muito inferiores que passam por esse sofrimento. Aí na segunda parte, o mestre Kardec dividiu aqui a categoria dos espíritos lá no mundo espiritual, situações que eles estão felizes lá no mundo espiritual, infelizes mais ou menos, espíritos de criminosos, criminosos arrependidos, não arrependidos, suicidas, expiações. Começar aqui dos espíritos felizes. As pessoas de bem, as pessoas que praticaram a caridade aqui, pessoas que foram boas aqui na Terra. Os espíritos, eu vou fazer um resuminho para vocês. Os espíritos eles agradecem os sofrimentos que eles tiveram aqui na Terra, porque esses sofrimentos
possibilitaram para eles a provação e a expiação, e eles tiveram a oportunidade de enfrentar dificuldades. E como eles estão numa situação feliz, significa que eles aceitaram aquele sofrimento com paciência, com tolerância, com calma. Isso porque aqueles que se revoltam, que entram em depressão, em tristeza, têm que reencarnar, têm que recomeçar a prova e a expiação. Não são felizes aqueles que reclamam, que lamentam, que entram nesse estado de ódio e depressão. Então, é exemplo aqui para nós, que a gente tem que enfrentar as dificuldades com paciência, com tolerância, sem entrar em revolta, sem entrar em depressão. Não é nada simples. O nosso nível evolutivo aqui não é nada simples. É um desafio grande para nós. Mas eles agradecem. Eles estão lá felizes no mundo espiritual e eles agradecem a vida difícil que eles tiveram aqui na Terra. Eles foram pacientes, foram tolerantes, né? E quando a gente estuda esses casos aqui de sofrimento, a gente se pergunta, puxa, mas por que um espírito está passando por aquilo? Está lá sofrendo lá naquela região lá do umbral, né, lá no mundo espiritual, sofrendo tantos anos ali. Por que aqui na Terra alguns renascem com uma situação muito difícil, ou familiar, ou de saúde? Por quê? E alguns dizem assim, estão pagando erros do passado. Erroneamente, né? O pessoal fala, está pagando dívida do passado. Mas por que é um erro afirmar isso? Porque tem espíritos que pedem para renascer em situações difíceis, não porque eles cometeram erros graves no passado, mas porque aquela situação difícil vai ajudar no progresso espiritual dele. Então ele pede uma vida com problemas, uma vida de dificuldades, porque ele enfrentando aqueles problemas, enfrentando aquelas dificuldades e se saindo bem, conseguindo superar aqueles problemas, ele espiritualmente vai estar evoluindo. Então ele pede uma vida difícil para conseguir crescer espiritualmente. Eu lembro de uma questão do Livro dos Espíritos. Puxa, mas por que o pessoal não pede para nascer assim num ambiente rico, um berço de ouro, só felicidade, não precisar trabalhar, só divertimento, só lazer? Não progride, o espírito não progride, ficaria estacionado. Então, se nós não trabalharmos na solução dos problemas, se nós não trabalharmos enfrentando dificuldades, nós não crescemos, nós não evoluímos como espíritos. Tá? Lembro também de um caso de uma pessoa que ganhou no jogo, ele ficou rico, desencarnou, e ele disse assim, puxa, olha, aquele dinheiro que eu ganhei me prejudicou muito, porque eu deveria passar por uma vida difícil, dificuldades, que ia me ajudar muito, mas agora eu vou ter que recomeçar, vou ter que reencarnar. Esse jogo que eu ganhei, esse dinheiro que eu ganhei me prejudicou, que ele me levou para ociosidade, não trabalhei, fiquei numa vida fácil, me prejudicou espiritualmente. Interessante, né, pessoal? Aqui tem um pequeno texto de um espírito que está feliz lá no mundo espiritual, agradecendo a situação porque ele passou aqui na Terra. Ele diz assim, vós que me fizestes padecer na Terra, sofrer aqui na Terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhaste, me afligistes, que me fez passar por tantas privações, passou fome também, né? Eu não somente vos perdoo, mas também vos agradeço. Querendo me prejudicar, vocês não suspeitavam que estavam me ajudando na minha evolução espiritual. Aí ele segue, né? Mas com esse sentido, ele agradecendo os sofrimentos. E aqui eu lembro de Jesus, né? Que a gente tem que fazer o bem a todos, mesmo aqueles que nos fazem mal.
Então a gente responder ao mal com o bem. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e maltratam. Lição do Mestre Jesus. É realmente impressionante essa lição. Perdoar. Fazer o bem sem interesse. Vejam só, fazer o bem, mas fazer o bem sem interesse, sem querer uma recompensa. Que às vezes a gente faz o bem e pensa assim, puxa, olha, agora acho que eu vou estar muito bem lá no mundo espiritual com essa caridade que eu acabei de fazer para essa pessoa e tal. E a gente começa a calcular, fazer cálculo, né? Então é igual aquela pessoa que faz um serviço e fica pensando no dinheiro que vai receber. A pessoa faz a caridade e fica pensando que ele vai conquistar o céu, o mundo espiritual. E quando na verdade a pessoa que é boa, ela faz a caridade espontaneamente. Mesmo que o outro não diga obrigado, não agradeça, mas é o dever dela, é espontâneo. Ela faz a caridade, é da natureza dela, ajudar, fazer o bem, fazer a caridade, sem interesse. Tá? Aqui tem alguns casos já, saindo dos espíritos felizes, entrando naqueles espíritos que estão em condição mediana. Estão mais ou menos lá no mundo espiritual. Uma neta recebeu uma comunicação do seu avô. E ela imaginava que o avô estaria muito bem lá no mundo espiritual, porque na visão da neta o avô é uma boa pessoa aqui na Terra. E o avô disse para ela que não, na verdade ele lá no mundo espiritual ele não estava tão bem assim, porque ele cumpria as leis da terra, as leis dos homens, mas ele não cumpria a lei divina, que é a lei do amor, de você ser amigo das pessoas, fazer o bem, ajudar. Ele justamente fazia as coisas por interesse. Então ele não estava tão bem assim no mundo espiritual, e foi uma surpresa para a neta, né? Uma senhora que era muito rica, que eu disse para vocês que a riqueza, ela tem esse problema de poder levar o indivíduo à ociosidade, a não trabalhar, a uma vida sem dificuldades. E ela lá no mundo espiritual, ela disse que ela perdeu tempo, porque ela não trabalhava de forma alguma, os empregados que trabalhavam para ela tinha uma vida de turismo, ficava passeando, lazer. Ela não fazia nada, pessoa ociosa. E ela disse que perdeu tempo e ela vai pedir agora uma outra vida, uma outra encarnação em que ela possa trabalhar, para ela poder evoluir espiritualmente. Um outro caso aqui de uma senhora que ela estava muito doente, uma doença grave, e os médicos disseram que ela ia desencarnar logo, né? E ela não queria, porque ela pensava no marido, nos filhos, e ela não queria morrer, não queria. Então ela estava ali doente e ela se revoltava porque não queria morrer, ela não aceitava a doença que tinha. Vejam só, é uma dor que vem para nós, né? Nós temos aqui dores morais, dores físicas, e vem as doenças para nós. E a pessoa se revolta por ter aquela doença. Puxa, agora eu vou morrer, vou deixar meus filhos, meu marido, as coisas. E ela disse que sofreu muito lá no mundo espiritual, porque ela teve dificuldades justamente do sofrimento que aumentou para ela. Porque ela era para desencarnar rápido, morrer rápido, mas ela ficou mais alguns meses encarnada. E o sofrimento foi muito grande. E lá no mundo espiritual também, o sofrimento foi grande. Aí ela foi compreender que ela tinha que aceitar a situação sem revolta, né? Daquela doença difícil. Diz aqui que se prolongou por 3 meses a vida dela ainda. E depois ela ainda explicou que numa outra vida, numa outra encarnação, a mãe dela estava doente e ela achava que a mãe estava fingindo, e a mãe não estava doente. Então ela disse que isso também levou a ela a ter essa doença grave. O fato de uma outra vida
ela achar que a mãe estava fingindo ter uma doença. Então ela não deu uma assistência para a mãe como deveria na vida anterior. Cito aqui um caso também de um jovem que teve um acidente, e esse jovem era uma pessoa assim que gostava de muita diversão, não gostava de coisas sérias, gostava só de ficar passeando, se divertindo, não estudava, não tinha um trabalho, era sustentado pelos pais, né? E outra vez aqui ele diz que a fortuna foi para satisfazer as minhas paixões, os meus caprichos, a minha vaidade. Eu não pensava senão em mim. É a questão do egoísmo, né? Você só faz as suas atividades pensando no seu prazer. E aí, quando ele desencarna, é aquele choque, né? Ele já tem dificuldade para sair do corpo, quando desencarna, e lá no mundo espiritual, o sofrimento, né? Então, muita gente passa por isso, né? Por desconhecimento da realidade espiritual. Então nós temos mortes com muito sofrimento aqui e lá no mundo espiritual devido à lei de ação e reação, o nosso comportamento. Nós sofremos devido ao nosso comportamento, ou somos felizes também devido ao nosso comportamento. Espíritos que sentem falta das coisas materiais. Olha só, o espírito desencarna, está lá no mundo espiritual, e ele tem saudade das coisas daqui da Terra, as coisas que ele tinha. Tem aqui um espírito que ele está reclamando das coisas que ele tinha, que ele está vendo tudo que era dele ser distribuído pelos herdeiros. Então, aquela ideia de posse, da gente ser dono das coisas, a gente já tem que ir desapegando. Vamos desapegando, porque a gente não é dono aqui das coisas. Nós estamos usando as coisas, mas não somos donos, proprietários. Eu lembro aqui do caso do André Luiz. Depois de um tempo ele lá na colônia Nosso Lar, ele pediu para voltar para visitar a família. Aí quando ele chegou aqui, ele encontrou a esposa já com outro marido. O choque para ele. A minha esposa. Ele tinha aquela ideia da minha esposa. Mas ele viu a esposa que não era dele, a esposa estava com uma outra pessoa. Ele não era dono da esposa. Então, temos que ter esse conceito. Somos aqui companheiros, amigos, convivemos. Ninguém é dono de ninguém. Né? Marido, esposa, filhos. O suicídio, já citei para vocês lá atrás, né? O suicídio é um dos maiores erros que nós cometemos. Porque o suicídio, o espírito tenta fugir do problema. Ele não aguenta a situação e ele quer fugir da situação. Ele imagina que ele morreu, descansou e ele se mata, suicídio. E o suicídio no espiritismo a gente estuda que é um dos maiores sofrimentos que o espírito pode ter lá no mundo espiritual e depois nas futuras encarnações. Porque quando você suicida, você danifica o teu corpo espiritual. Mata o corpo material, mas você prejudica também o perispírito, que é o corpo espiritual. Então, quando você renasce, você pode renascer com deficiências mentais, com problemas físicos vários, devido ao suicídio na encarnação anterior. E os criminosos? Temos os criminosos arrependidos e os que não se arrependeram, né? Um dos maiores sofrimentos dos criminosos é ele ficar revendo as cenas que ele cometeu os crimes, fica na imagem dele como se fosse um filme assim, acontecendo naquele momento, ele cometendo o crime, e a visão, ele tem uma visão das vítimas, como se as vítimas estivessem sempre olhando para ele. Então isso causa um sofrimento muito grande, porque isso vai passando o tempo e aquelas cenas do crime não saem da sua cabeça, está ali na tua frente, aquela visão das vítimas te olhando, as vítimas te olhando, isso é um sofrimento muito grande, muito grande.
O suicídio, eu lembrei também, o suicida normalmente ele vê-se cometendo novamente o ato, né? Aquele, por exemplo, que pulou de um prédio, ele se vê caindo constantemente do prédio, né? Então, fica repetindo as cenas na cabeça dele. É um sofrimento muito intenso. Temos aqui um caso que o Kardec colocou de um senhor que ele cometeu 2 crimes. Ele matou o irmão e matou a esposa, por causa de ciúmes, né? E ele já estava lá no mundo espiritual há mais ou menos há 200 anos, em sofrimento lá no mundo espiritual, e o sentimento que ele tinha é que ele estava preso naquela casa que ele cometeu o crime, com aquela faca ensanguentada que ele cometeu o crime, e ele estava preso ali, não podia sair, e ele entrava num estado assim de loucura, praticamente loucura. 200 anos, mais ou menos, nessa situação. Aí chega um tempo, né, que esses espíritos são recolhidos e são preparados para futuras encarnações. Eu estou tentando falar para vocês aqui de alguns casos do livro Céu e Inferno, mas não substitui de forma alguma a leitura. Então, se vocês puderem ler no livro o Céu e o Inferno, esses casos, vocês vão perceber os detalhes, né? E muitos outros casos. Expiações. Aqui nós temos um caso de um senhor que sofreu um acidente trabalhista, estourou uma caldeira e os vapores vieram para cima dele, ele ficou horas queimando com o vapor de água em cima dele devido àquele acidente. Aí ele desencarna, dá uma comunicação lá na Sociedade Parisiense, lá do Allan Kardec, explicando que numa vida anterior ele fazia parte da Igreja Católica, naquele período da Inquisição, em que pessoas eram condenadas à fogueira. Então, teve uma menina inocente, acusada de bruxaria, ela tinha mediunidade. As pessoas que tinham mediunidade, bruxos, eram acusados de bruxaria e feitiçaria, e eram condenados à fogueira. E ele condenou essa menina inocente, e ele ficou com esse peso durante muitos e muitos séculos. Então ele pediu para reencarnar e passar também por uma situação parecida que a menina vivenciou no desencarne dela. Então foi um caso aqui de expiação. O outro caso aqui de um senhor dono de castelo, muito rico, propriedades, terras. Esse senhor, ele tratava muito mal os empregados, né? Ele era um tirano, ele era um terror. Na outra encarnação, ele era um mendigo e ele teve que dormir ali na estrebaria do castelo, que era dele, junto com os cavalos ali. Chocante para nós, né, essa informação. O homem era dono de tudo, do castelo, das terras. Na outra vida, na outra encarnação, um mendigo que foi ali naquele castelo dormir na estrebaria do castelo. Vejam como se inverte as situações, né? Eu lembro também de uma obra do Herculano Pires, que ele cita um médico holandês muito orgulhoso. O homem era muito orgulhoso e que no século XIX renasceu aqui no Brasil na condição de escravo. Um médico numa outra encarnação e na outra encarnação renasce aqui no Brasil na condição de escravidão, escravo, e aí desencarna e ele explica. Não, foi necessário. Nós como espíritos precisamos desenvolver a humildade. Eu era muito orgulhoso. Aliás, os espíritos sempre dizem, né, que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a sensualidade, que é o apego dos prazeres da matéria, são os nossos 4 principais defeitos. Um caso aqui de um senhor que era empregado doméstico, trabalhava como empregado numa família, só que era um empregado extremamente dedicado aos patrões, e fazia todas as atividades assim com muito amor, com muito carinho. Ele desencarna ainda jovem,
ele é evocado lá na sociedade parisiense e é perguntado para ele, né, por que você tinha tanto amor por aqueles seus patrões? Ele diz que numa outra encarnação, esses patrões foram pais deles. Foi pais. Pagou escola para ele, ajudou ele muito, ele evoluiu muito espiritualmente. Então ele tinha uma dívida para com esses pais. Então, de uma encarnação para outra, a gente percebe que há essas ligações de sentimento, de amor, de uma vida para outra. Então, aí tem uma pergunta que o Kardec faz assim: puxa, mas você era uma pessoa tão estudada, você fez faculdade, estudou muito, olha, e nessa outra encarnação você não estudou, um empregado doméstico, para que estava servindo para você aqueles estudos do passado? Não serviu nada para você? E aí ele responde: me ajudaram a desenvolver a inteligência. Desenvolver a inteligência. A gente tinha um colega na escola, pai dele era dono de granja, muito rico, e a gente, pô, mas por que você está aqui, não está lá com teu pai? Você nem precisa estudar, não precisa fazer faculdade. Não, mas eu estou aqui para desenvolver a minha inteligência. A gente só foi perceber que ele estava realmente correto, estudando o Espiritismo, muitos anos depois, quando eu vi essa resposta. O estudo ajuda a desenvolver a inteligência. Se nós tivermos a oportunidade de ler livros, de fazer atividades que ajudam no desenvolvimento intelectual, isso é muito bom para nós como espíritos. A nossa razão, ela melhora na medida que a nossa inteligência também melhora. Então, os espíritos dizem que quando nós somos mais inteligentes, nós compreendemos que devemos seguir os caminhos do bem, os caminhos do amor. A razão prevalece na escolha das nossas decisões. Então, plantar o bem, fazer o bem, nós fazemos isso com a consciência. Nós temos a consciência que devemos seguir o caminho do bem. Lá do mundo espiritual, eles dizem que é muito importante o trabalho lá no mundo espiritual. Quando os espíritos desencarnam e a gente recebe notícias assim, o espírito tal já está trabalhando, ele está bem lá no mundo espiritual, está trabalhando. Mas o trabalho, por que o trabalho lá no mundo espiritual? Trabalho por recompensa, por dinheiro? Não. Trabalha-se em agradecimento pela vida, em agradecimento por tudo, e a satisfação que os espíritos têm em contribuir fazendo uma atividade útil, trabalhando no bem. Vejam a importância da resposta desse espírito, né? Importância da gente estar sempre consciente que devemos trabalhar no bem. Nós aqui na sociedade, como encarnados, devemos contribuir no bem com a sociedade. Sejamos amigos, fraternos, caridosos, amorosos, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Sim, sim. Bons frutos. Vamos escolher os bons frutos. Sim, sim. Pessoal, obrigado pela atenção. Obrigado.